Nós estamos aqui muito felizes com o número de irmãos e irmãs que vieram, apesar da falta de energia. E sabemos que Deus vai nos recompensar com a sua palavra pregada. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas e pedindo a Ele que mais uma vez, como fez ontem. Ontem foi uma palavra tão boa. Quem estava aqui ontem, quem esteve, foi muito bom. Se você não esteve, procure lá no YouTube para assistir o culto de ontem. Que palavra boa. E eu acredito que será assim também nesta manhã e à noite. Então vamos orar desde agora também pela administração da palavra. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã de domingo, dia do Senhor, dia que o Senhor fez, e por isso nós nos alegramos. Obrigado, Senhor, porque este dia é reservado à comunhão do teu povo, nas celebrações nos templos, mas também, Senhor, dia que nós separamos para longe de outras atividades, e estarmos atentos à tua voz. Obrigado, Senhor, pelo pastor Vitor, pela sua esposa Andréa, que se dispuseram, Pai, com tanta diligência e gentileza a estar conosco nestes dias, em especial nesta manhã. Te pedimos, Pai, que o Senhor o use poderosamente como fez ontem e sabemos que fará sempre, porque a tua palavra não volta vazia. Então, Senhor, transforma nossos corações adormecidos e endurecidos em corações despertos e dóceis à tua palavra. Também te louvamos, Pai, pelos dízimos e ofertas recolhidos nesta manhã, que em todos esses recursos sejam utilizados na propagação do teu reino e na ampliação do teu reino neste lugar, Pai. Mais uma vez eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pastor, fique muito à vontade. Não tem pressa, o pessoal aqui só vai até meio-dia antes de estar aqui. Pode... Obrigado, pastor. Graça e paz seja sobre a Igreja de Jesus Cristo. Amém. Eu quero mais uma vez reiterar a minha gratidão a Deus pela alegria de conhecer a primeira Igreja Batista de Ubatã. Quero agradecer ao pastor André pela confiança em me ceder o seu púlpito e me ceder esse momento com a sua igreja. E agradecer mais uma vez ao irmão Marcos pelo contato que fez comigo. Meus irmãos, vocês e o pastor André de uma forma especial, vocês têm o dom da hospitalidade. Vocês são muito acolhedores, muito receptivos. Eu saio daqui encantado e muito abençoado com a maneira carinhosa que vocês têm para conosco. Muito obrigado mesmo. Agora é precisamente 10 horas e 33 minutos. Eu entendi que vocês costumam ir no domingo pela manhã até que horas? Até a hora que passa a terminar. Muito bem. Meus irmãos, eu tenho a alegria de conhecer algumas igrejas e acontecem algumas situações que são engraçadas. Aí, só para quebrar o gelo, no início o irmão quis me apresentar e me apresentou pelo nome completo: Vitor Ferreira e Silva. Eu fui pregar numa igreja em Salvador, sexta, sábado e domingo. Aí na sexta-feira à noite o dirigente me apresentou: está aqui o pastor Vitor. E aí eu assumi a palavra. No segundo dia foi outro segundo dirigente, no sábado. Aí eu não sei de onde ele tirou, falou: está aqui o pastor João Vitor. E eu não me incomodo muito com essa questão de nome, né? Aí eu assumi a palavra e não falei nada. Aí no terceiro dia, tiraram o Vitor, está aqui o pastor João. Eu acho que até hoje, se eu chegar lá em Salvador, eles vão me conhecer como pastor João. Meus irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra
espero que seja do coração de Deus para o coração de cada um dos irmãos. O que você mais gosta de fazer? Pensa nisso. E pensando nisso, faz essa pergunta: o que Deus mais gosta de fazer? Veja, nós somos pessoas. Deus é uma pessoa. E nós somos pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é pessoa como eu sou pessoa, assim como eu tenho gosto, Deus tem gostos. Assim como eu tenho preferências, Deus tem preferências. Você não tem coisas que você gosta de fazer de uma maneira especial? Alguns gostam de pedalar, alguns gostam de jogar bola, alguns gostam de assistir uma série. Cada um aqui gosta de uma coisa especial. Minha esposa, o que ela mais gosta? Gastar meu dinheiro. Você já parou para pensar o que Deus mais gosta de fazer? Aqui vai entrar no campo da opinião. Eu vou te dar a minha, e talvez você tenha uma opinião diferente. Mas pelo que eu vejo na Bíblia, o que Deus mais gosta de fazer é abençoar. O que eu vejo na Bíblia é isso. No Velho Testamento tinha uma bênção chamada bênção araônica. O povo de Israel estava no deserto. Sempre que o povo levantava acampamento, aí o sacerdote dizia assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levante o seu rosto sobre ti, o Senhor guarde a sua entrada, a sua saída. Então tinha a bênção araônica no Velho Testamento. No Novo Testamento tem a bênção apostólica: o amor do Pai, a graça do Filho, a consolação do Espírito. E a Bíblia fala que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, pelo que eu vejo na Bíblia, eu penso que o que Deus mais gosta de fazer é abençoar. Deus quer abençoar o seu povo. Meu irmão, tenha essa certeza: Deus quer te abençoar. Amém. Deus quer abençoar a sua casa, amém, seu casamento, seus filhos. E veja, olhando para a Bíblia, o que eu creio é que Deus mais gosta de abençoar, e especialmente eu vejo na Bíblia que Deus gosta de abençoar famílias. A primeira vez que Deus é apresentado abençoando, fala que Deus criou o homem, criou a mulher, e depois de tê-los criado, o texto fala que Deus os abençoou. Então, assim que Deus cria o homem, que Deus cria a mulher, Ele emite uma palavra de bênção, e Deus os abençoou, e disse: crescei, multiplicai, enchei a terra. Quando Noé sai da arca, mais uma vez Deus se manifesta abençoando. Ele abençoa Noé, abençoa os filhos de Noé. O texto que eu queria dar como introdução é Gênesis 12, versículo 1, onde Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, eu vejo que o que Deus mais gosta de fazer é abençoar, e Ele abençoa de uma maneira especial as famílias. Se você observar a partir daí, você vai notar Abraão abençoando Isaac, Isaac abençoando Esaú e Jacó, Jacó reunindo os 12 filhos dele e trazendo uma bênção para cada um dos filhos. E José, antes de morrer, ele reúne seus 2 filhos, Efraim e Manassés, e abençoa os 2. Então a Bíblia nos ensina que Deus, Ele tem prazer, Ele gosta, é da natureza dele. A natureza dele é graça, a natureza dele é amor, a natureza dele é bondade. E fazendo jus à sua natureza, Ele se dispõe a abençoar. Pensa bem nisso. Se Deus é autossuficiente, e Ele é, se Deus não precisa de nada e não precisa de ninguém, e Ele não precisa de nada e nem de ninguém, para que você acha que Ele te criou? O casal, quando pensa em ter filhos, se for um casal saudável, ele não quer ter filhos para que os filhos recebam ordem. Menino, vai pegar isso para mim. Menino, vai na padaria. Quer dizer, o casal não quer ter filhos para ter alguém a quem mandar. O casal se ama tanto
que quer ter uma terceira pessoa a quem eles possam expressar esse amor de uma forma especial. Não é por isso que casais têm filhos? O pastor é do meu time, o pastor gosta de ser pai. Se eu voltasse no tempo, eu não teria parado em 2. Fala, pastor. Pega o de Deus. Assim como nós, se formos saudáveis emocionalmente, nós queremos ter filhos para ter pessoas a quem amar especialmente. Percebe para que Deus nos criou? Para poder nos amar de uma forma especial, para nos abençoar. Então, meu irmão, pensa bem nisso. Deus tem uma caixa d'água. Deus tem uma caixa d'água enorme, cheia de bênçãos para derramar sobre a sua vida. Tem certeza disso? Cheia de bênçãos para derramar sobre o seu casamento, cheia de bênçãos para derramar sobre os seus filhos, cheia de bênçãos para derramar sobre essa igreja em nome de Jesus Cristo. Mas sabe o que a Bíblia me ensina também? A Bíblia me ensina que as bênçãos estão dentro de 2 esferas. Tem bênçãos incondicionais. Independente de mim, Deus vai me abençoar. A Bíblia fala que Deus faz o sol vir sobre o justo e o injusto, independente dos dois. Haja o que houver, amanhã o sol vai nascer. Haja o que houver. Quando chegar a época da chuva, a chuva vai cair. Quer dizer, a energia elétrica, nós não podemos ter certeza que amanhã vai ter, mas o sol vai nascer. Percebe que tem bênçãos que são incondicionais? Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas a Bíblia ensina que tem uma outra esfera de bênção que não é incondicional, que depende de mim. Tem uma outra esfera de bênção que não é incondicional, depende de você. Meus irmãos, as bênçãos de Deus no casamento, as bênçãos de Deus na família, as bênçãos de Deus na igreja, as bênçãos de Deus na nossa caminhada, algumas serão incondicionais, e louvado seja o Pai por causa disso. Outras, Ele espera, Ele nos responsabiliza a que essas bênçãos sejam viáveis sobre nós. E aí eu queria insistir nessa ilustração, para a gente entrar aqui em alguns princípios. Eu estudei, o meu seminário foi voltado a um trabalho transcultural entre os índios. E a gente teve uma preparação que foi prática. A gente ficou morando 1 ano no meio do mato. Não tinha energia elétrica. E assim, a gente não tinha água encanada em casa. Então, tinha uma caixa d'água enorme. A gente tinha que ir com um balde, abrir a torneira, encher de água e levar para casa. Era assim que a gente cozinhava, que a gente lavava o prato, que a gente tomava banho. Então todas as famílias tinham que ir até aquela caixa d'água. Mas aconteceu uma época que a gente abria a torneira e não saía água. Aí o que está acontecendo? A caixa está vazia, a gente subia lá em cima, quando olhava, a caixa cheia. Lá em cima, a caixa cheia, mas aqui embaixo a água não saía. Qual é o problema? Aí a gente foi perceber, zona rural, né, mata fechada, tinha um animal chamado mucura. É um tipo de roedor, é um tipo de gambá, um marsupial. Esse animal, ele caiu na caixa d'água, morreu, e a sucção do cano puxou o corpo daquele gambá, daquele rato. Por que a água não saía? Porque tinha rato morto dentro do cano. Meu irmão, a caixa d'água cheia d'água, mas não sai água na torneira. O problema não está na caixa, o problema é que tem rato morto dentro do cano. Meu irmão, você pegou essa palavra para você? Amém. Sabe por que tem muito casamento que não é abençoado? Muita família que não é abençoada? Sabe por que tem muito irmão, muita irmã que às vezes não está desfrutando as bênçãos de Deus? Não é porque a caixa do Pai esteja vazia, não, porque Deus é Deus de abundância. É porque talvez tem rato morto no cano, e enquanto o rato morto não for tirado, não vai sair água, não virá bênção. E essa palavra, meu irmão, precisa ser uma palavra onde você realmente pare para considerar. Deus tem prazer em abençoar. Deus quer me abençoar. E aí dá certinho, porque Deus quer me abençoar e eu quero ser abençoado. Mas tem uma esfera de responsabilidade que é minha. E eu queria pensar nas bênçãos de Deus na sua vida a partir de lições que a gente vê em Abraão.
Comunicações saudáveis nas relações familiares. Pensa se Abraão não foi um homem tremendamente família. Vamos começar pensando? A Bíblia fala que Abraão, ele tinha um irmão, e esse irmão faleceu. E desse irmão ficou um filho órfão, chamado Ló. Aí quando Abraão foi chamado, olha, sai da tua terra, da tua parentela, ele saiu. Mas se você observar, abre aí por favor Gênesis 12, você vai perceber que no primeiro momento, ele levou o pai e levou esse sobrinho, chamado Ló. Gênesis 12. Gênesis 12. Olha o versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 70 anos, 75 anos, quando saiu de Harã. Ele levou Ló consigo. Ele levou o pai até Harã, o pai morre, aí ele segue viagem só com Ló. Por que isso? Você já viu a expressão chamada arrimo de família? Na minha cidade tem essa expressão. É aquela pessoa que ela é responsável pelo seu ciclo familiar. Então, num determinado momento da minha vida, eu me tornei um pouco arrimo de minha família. Meu pai e minha mãe, eles separados. Meu pai, ele tinha uma realidade assim, onde ele entrou num outro relacionamento, vieram 2 filhos pequenos. Minha mãe, ela teve câncer. Aí assim, eu fiquei meio que dando um suporte para o meu pai, um suporte para minha mãe, e os meninos cresceram comigo. O que é isso? É ser um pouco arrimo de família. Abraão, ele ficou numa posição de ser arrimo de família. Ele cuidou do pai idoso até a morte. E o sobrinho, que era órfão, ele foi criar o sobrinho. O que a gente vai entender? Meu irmão, a Bíblia vai dizer o seguinte, que para você constituir uma família, você precisa deixar pai e mãe. Tem que deixar. Quando a Bíblia fala deixar pai e mãe, a Bíblia está dizendo o seguinte: antes de casar, qual é o relacionamento mais importante que você tem na sua vida? Com o pai e com a mãe. Então a Bíblia está dizendo, se você estiver disposto a deixar o pai e a mãe pelo casamento, você vai estar disposto a deixar qualquer coisa. Então, se eu deixei o pai e a mãe, eu deixo o futebol. Se eu deixei o pai e a mãe, eu deixo as amigas. Se eu deixei o pai e a mãe, quer dizer que eu estou disposto a deixar qualquer coisa. Esse é o princípio. Mas a Bíblia fala que deixar não quer dizer abandonar. Percebe? Abraão, ele precisa deixar, mas isso não quer dizer abandonar. E aqui já começa algo muito importante, porque há um único mandamento que está associado à bênção, é um mandamento voltado à família. Honrai pai e mãe, para que se prolongue seus dias na terra e te vá bem. Então, nós precisamos saber como é que a gente vai lidar com os nossos familiares, para que a influência deles não atrapalhe, mas para que também nós não os abandonemos. Tem um pensamento que diz assim, que quando você se casa, você tem que morar numa distância, onde os pais não venham de mala, mas também não venham de sandália. Quer dizer, uma distância de segurança. Antes de eu continuar, mais cedo eu estava vindo um vento tão gostoso aqui, eu pensei até que o ar-condicionado estava ligado. Será que tem alguma porta lá que fechou? Não, né? Legal. Perfeito. Aí o que vai acontecer, meus irmãos? Abraão vai precisar aprender, e todo casal precisa aprender, a como administrar essa distância de segurança. Observa, por favor, no capítulo 13, um pouquinho além, verso 7. Se você observar o verso 6, vai entender melhor. A partir do verso 5. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho, gado, tendas. Não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Percebeu uma coisa que acontece com famílias quando ficam muito juntas? Chega uma hora que vai ter um desgaste ou outra.
Abraão, no primeiro momento, ele precisava ser arrimo, e ele estava cumprindo o seu papel. Mas olha, a gente precisa, nas relações familiares, a gente precisa aprender discernimento, aprender equilíbrio. Já viu aquela expressão, nem tanto, nem tão pouco? Então, minha mãe, meu pai, ao partir do momento que eu casei, eu devo deixá-los, mas eu não devo abandoná-los. E aí tem pessoas que se casam e querem continuar a vida de solteiro, mas casados. Então passa mais tempo com os pais do que com o cônjuge. Em algum momento isso vai dar errado. Já tem aqueles que se casaram e não querem que o cônjuge veja mais os familiares. Não, o rapaz vai na casa ver a mãe, a moça vai na casa ver o pai, e pronto, o casamento fica conturbado por causa disso. Então, olha, vamos aprender aqui. Princípio do equilíbrio, nem tanto, nem tão pouco. Mas quando esse princípio não é praticado, começa a ter problema. Abraão começou a ter algum desgaste com Ló. Ló começa a ter algum desgaste com Abraão. Mas isso não acontece aqui não, né? Genro e sogra aqui não tem problema não, isso acontece na conquista, né? Cunhado chato não entra na sua casa para beber aquela Coca-Cola que você deixou na geladeira não, né? Só acontece na conquista, não é verdade? E Urubatã é uma cidade boa demais, gente. Era para eu ter casado com minha mulher aqui. Como é que a gente lida com esses desgastes? E aqui vai entrar esse princípio de uma comunicação saudável. Olha o que acontece no verso 8. Disse Abraão a Ló. Estava tendo contenda, estava tendo desgaste. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Tem tradução que fala aí, parentes achegados. Não tem essa tradução? Olha, rapaz, na hora dos desgastes, a gente precisa aprender duas coisas. Primeiro, falar, conversar. Qual o nosso problema? E eu tenho esse defeito. Eu vou juntando a caçamba, vou juntando a caçamba, vou juntando a caçamba. Quando eu falo, eu acabo despejando a caçamba toda de uma vez só. A gente acaba falando chateado, falando de qualquer jeito. E a gente acaba, já viu aquela família que quando começa a discutir, puxa coisa de 10 anos atrás? Você lembra aquela vez, no meu casamento, que era para você entrar de dama, e você atrasou, e por causa disso, eu acabei não conseguindo tirar as fotos do casamento? Quando foi isso, minha irmã? Tem uns 20 anos. Quer dizer, a gente acaba acumulando as coisas. Aqui está dizendo que Abraão, ele vai se dispor a conversar. E no que ele vai conversar, ele faz questão de dizer o seguinte: olha, lembra disso, nós somos irmãos, nós somos parentes achegados. Gente, às vezes a gente coloca o problema acima do relacionamento. A gente enfatiza mais o que nos separa do que aquilo que nos une. Olha, quando eu me caso, é como quem compra uma fazenda de porteira fechada. Já viu essa expressão? Fazenda de porteira fechada? Tudo vem dentro. É como quem compra um pacote de viagens. Tudo vem dentro. O sogro, a sogra, o cunhado chato, eles vêm no pacote. Eles vêm junto. Não tem como eu casar com a mulher e dizer assim: eu estou casando com você, mas eu não quero o seu pai, eu não quero a sua mãe, eu não quero o seu irmão. Não, meu irmão, vem tudo no pacote. E num certo sentido, você casou com ela, você casou com a família toda. É aprender a dizer o que Ruth falou: o teu povo é o meu povo. Meu irmão, pensa na tua sogra e diga para sua mulher assim: o teu povo é o meu povo. Mas diga com amor, diga com alegria. Pensa no cunhado. Minha irmã, pensa na cunhada. Entenda isso. Quando a gente vai conversar, a gente precisa ter um coração aberto, mas a gente precisa também ganhar o coração do outro. E como é que a gente ganha? Abraão vai dizer assim: olha, nós estamos tendo desgaste, mas vamos lembrar, nós somos parentes achegados. Meus irmãos, tem situações
onde tem uma relação, um momento familiar, é o Natal, é a noite de ano, é um dia das mães, é um dia dos pais, é um aniversário, e não dá para a família toda reunir, porque tem aquela pessoa ali que tem um coração fechado. Não, na casa de fulano, eu não vou. Não, olha, na casa de tal pessoa, eu não vou. E esquece disso daqui. Somos parentes achegados. E aí, nesse desgaste, sabe o que a gente precisa também? É ser flexível e dar ao outro a opção de escolha. Aí ele chega até Ló e fala assim: olha, não é para ter problema entre você e eu. Nós somos parentes achegados. E ele chega até Ló e diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, escolhe. Você quer a direita? Eu vou para a esquerda. Você quer a esquerda? Eu vou para a direita. Nota como é que ele está valorizando o sobrinho. Pensa nisso daqui. Deus chamou Abraão ou Deus chamou Ló? Abraão. Ló está indo de bico. Ló está indo de intrometido, de intruso. A lógica Abraão está no lugar de pai, Ló está no lugar de filho. É para o pai ceder para o filho ou para o filho ceder para o pai? A lógica é o filho ceder para o pai. Percebe que Abraão, ele está sendo totalmente humilde. Ele está sendo aquela pessoa que quer ganhar o irmão e não ganhar do irmão. Ló, escolhe aí, você quer ir para onde? Se você quiser ir para a esquerda, não, essa é a direita. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Em cima disso daí, Ló faz uma escolha. E quem foi que Deus honrou? Deus honrou Abraão ou Deus honrou Ló? Abraão. Ló vai bater a boca do arame, e quem virá em socorro de Ló vai ser Abraão. O que a gente está percebendo, meu irmão? Percebe que Deus abençoou Abraão nessa situação devido à atitude de Abraão? Uma atitude de flexibilidade, uma atitude de humildade, uma atitude de cordialidade. Olha, você no seu relacionamento familiar, seja com quem for, dispõe humildade, valorize a pessoa. E olha, aprenda a ceder, aprenda a perdoar. Minha irmã, sabe aquela Tupperware que a senhora mandou para sua sei lá quem, e a Tupperware nunca mais voltou? Dê a Tupperware como perdida, essa pessoa mais importante que a Tupperware. Lá na igreja, quando eu vou na casa de algum irmão, de alguma irmã, aí tem um doce, alguma coisa assim, pastor, eu vou mandar para você. Eu já falo logo, minha irmã, manda num pote de margarina, porque minha esposa não devolve o Tupperware. Brincadeira, ela devolve sim. As irmãs sabem que eu estou brincando, mas imediatamente elas tiram o Tupperware e põem no pote de margarina. Vai que é sério. O ponto que eu estou dizendo é o seguinte: o que é mais importante? É o rebanho? O que é mais importante? É o gado? O que é mais importante? As tendas? Ou é Ló que é mais importante para Abraão? É Ló. E aí Abraão está dizendo: olha Ló, vamos conversar aqui, nós somos parentes achegados, não vamos brigar por causa disso não, escolhe, direita ou esquerda. Você escolhe para um lado, eu vou para o outro. E lembra, eu vou estar sempre à disposição, quando a corda apertar, estou aí com você, que foi assim que Abraão fez com Ló. Primeiro princípio. E Deus abençoou Abraão por essa atitude. Se você observar na narrativa, Ló depois ele é preso, ele é levado como escravo, e Abraão vai ao encontro para libertar Ló. Mas lá na frente, quando os anjos vêm para destruir Sodoma, é Abraão que vai interceder diante de Deus por Sodoma, por causa de Ló. Percebe aí, Abraão assim cedeu, abriu mão e estava sempre pronto ali para ajudar. E Deus abençoou tremendamente Abraão. E aqui você vai entender, sabe, ou eu entendo, um princípio maravilhoso. Abraão percebia que Deus estava abençoando ele, não era para a bênção ficar apenas nele, é para que por meio dele, os que estivessem à sua volta também fossem abençoados. Meu irmão, Deus não nos abençoa, não apenas para que nós sejamos um receptáculo de bênçãos, mas para que também a gente seja um canal dessas bênçãos. Lembra quando Pedro, ele vai ter aquela pesca miraculosa?
Passou a noite toda e não pegou nada. Nem ele, nem os outros barcos. Mas quando ele tem a pesca miraculosa, que o barco dele está cheio de peixes, ele tem duas escolhas. Os peixes ficariam só para ele, e aí aquela lógica de mercado, oferta e procura. Se só ele tem peixes, ele pode vender o peixe do preço que ele quiser. Não é assim que funciona? Lembra da época da greve dos caminhoneiros? Os postos que tinham gasolina colocavam o preço que queriam. Então, lei de oferta e procura. Foi isso que Pedro fez? Não. Quando ele viu que o barco dele estava cheio, ele começou a acenar para o pessoal lá da praia. Olha, ei, você, vem cá, aqui tem peixe. Quer dizer, Pedro está entendendo que ele não é apenas um receptáculo de bênçãos. Ele está sendo abençoado para abençoar outros também. É o que Abraão está fazendo. Ele foi chamado para ser abençoado. E Deus falou, por meio de você, é para outros serem abençoados também. E ele começa abençoando os de dentro da sua casa. Meu irmão ou minha irmã, quem é que você tem que abençoar em primeiro lugar? As pessoas do seu ciclo familiar. As pessoas de dentro da sua casa. E aí sai com essa palavra. Eu quero abençoar a minha sogra. Eu quero abençoar o meu sogro. Eu quero abençoar o meu genro. Eu quero abençoar a minha nora. Eu quero abençoar o meu cunhado. E vá com humildade. E aí eu vou dizer para você o seguinte: assume um compromisso em nome de Cristo. Está tendo um problema com alguém dentro da sua casa? Assim como Abraão se dispôs a ir lá conversar, clama a Deus: Senhor, manda o teu anjo na minha frente. Eu quero ir lá e abrir o coração com aquela pessoa e buscar reconciliação em nome de Jesus Cristo. Deus há de abrir essa porta. Segundo lugar, vamos pensar na comunicação dentro de casa com o cônjuge. Abraão e Sara, eles têm uma relação, eu gosto de fazer algumas colocações, que é para marcar a mente da pessoa. E aí, se parecer infeliz a colocação, usa de misericórdia. Mas vê se não tem um pouquinho de lógica. Abraão e Sara, para mim, às vezes eles são colocados como o casal mais sem... Se eu usar a expressão sem vergonha, fica forte? Usa de misericórdia. Para mim, parece ser o casal mais sem vergonha da Bíblia. Deixa eu explicar por quê. Abraão, ele está indo por meio daquelas cidades, aí ele vai entrar na terra dos filisteus e depois na terra dos egípcios. E ele chega até Sara e fala: Sara, tu é muito bonita, minha filha. Tu é muito linda. Você é tão gata que as pessoas vão querer me matar para ficar com você. Lembra que ele fala isso para ela? Aí ele chega até ela e fala assim: vamos fazer o seguinte, quando eu chegar lá, eu vou dizer que você não é minha esposa, eu vou dizer que você é minha irmã. Meu irmão, você entendeu o que ele está dizendo? E o texto fala que quando ele chega lá, olha, quase que a esposa dele é abusada sexualmente. O rei chegou a pegá-la e levar para o seu harém. Aí Deus entrou com providência e libertou Sara. Minha irmã, pensa teu marido dizer isso para você? Não é completa falta de zelo. Não é completa falta de eu vou usar a expressão ciúmes, mas no sentido assim positivo. Não ciúmes desconfiança, não ciúmes possessão, mas ciúmes cuidado. Então, minha esposa tem os olhos esverdeados. Alguém chega até ela e fala assim: olha, Andréia, você tem os olhos bonitos. Até aí eu posso não me ofender. Ela tem um cabelo assim bem escovado. Andréia, todo respeito, tem uns cabelos bonitos. Até eu não vou me ofender. Mas se o camarada insistir nesses elogios, eu vou ficar chegando no camarada e falar assim: rapaz, é o seguinte, registrei no cartório. Vamos evitar os elogios? É um tipo de zelo, não é? Abraão parece que não tinha com Sara. E aí mais lá na frente, Sara chega até Abraão e fala assim: Abraão, até hoje a gente não tem filho, né? E já percebeu que eu não consigo engravidar, não é verdade? Você já percebeu assim a moça que trabalha pra gente? Eu tô com meus 80, 85, ela talvez tenha uns 20, 22. Você percebeu como é que era bonita? Olha, Abraão, eu não consigo te dar um filho, mas ela consegue. Vamos fazer o seguinte:
você engravida ela e eu adoto a criança. Minha irmã, a senhora faria essa proposta para o seu marido? O que eu estou dizendo aqui? Que parece que Abraão não tinha zelo por Sara, e parece que Sara não tinha zelo por Abraão. Entendeu o que eu quero dizer, assim, como parece o casal mais sem vergonha da Bíblia? A gente vai tentar imaginar o porquê disso ou daquilo, mas qual é o ponto que eu quero colocar? O ponto que eu quero colocar é o seguinte: os dois fizeram errados porque eles estavam aprendendo a caminhada com Deus. A gente não se converte e já se converte e fica perfeito. A Bíblia fala que a vereda do justo vai brilhando mais e mais. Percebe um progresso? Então, na caminhada cristã, a gente vai ter os nossos erros. Mas sabe o que eu vou aprender aqui? Que mesmo dos erros, percebe que era um casal que conversava? Percebe que era um casal assim, que procurava ter um acordo naquilo que ia fazer? Aqui, em ambos os casos, errado. Eu não estou dando exemplo para que vocês façam acordos errados fora da vontade de Deus. Eu estou dizendo que a comunicação precisa haver entre o casal. E sabe algo maravilhoso em Deus? Deus usou de misericórdia em ambas as situações. Veja, no caso de Sara, ela está lá no harém do rei. Deus vai até o rei e Deus fala: olha, não toque nessa mulher, porque essa mulher é casada e é casada com um servo meu. Você mexer com ela, você vai arranjar um problema comigo. O texto fala que o rei, ele pega Sara, enche Sara de presentes, devolve Sara para Abraão e ainda dá uma bronca em Abraão. Tu toma vergonha na sua cara que não é assim que cuida de uma esposa. Percebe que Deus honrou Sara? Que Deus assim valorizou assim a pessoa de Sara? E aí eu vou te dar um texto aqui, eu queria que você pensasse nesse texto. Olha 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 1, vai dizer que as mulheres, elas devem ser submissas a seus maridos, para que se algum deles não obedece a palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento da sua esposa. Não é isso que diz no versículo 1? E sabe qual é o exemplo que Pedro vai dar de submissão? Observa, por favor, o verso 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de quê? Chamando-lhe de quê? Senhor. Abraão chega até ela e diz assim: Sara, você vai fazer isso. Eu creio que a maior parte das mulheres mandaria Abraão tomar vergonha na cara e dizer assim: você me respeita que eu não sou esse tipo de mulher. Concordam? Você me respeita porque você não me encontrou em promoção. Eu não estava de liquidação, eu não sou de 1,99. Não seria isso? O que a Sara fala para ele? Sim, meu Senhor. Como é que Sara chamava Abraão? Senhor. E a Bíblia fala que as mulheres devem fazer assim com seus maridos. Eu sou louco para minha esposa fazer isso comigo. André, vai pegar um pouco d'água para mim? Sim, meu? Não sai, gente. Não sai. Eu peço, não sai. André, assim, prepara aquele almoço que eu gosto. Sim, meu? Não sai. Mas minha irmã, entendeu qual é o princípio? E meu irmão, concorda que é o sonho de todo varão? O princípio aqui é o seguinte: Abraão está errado. Abraão está errado. Abraão está conversando com Sara. Sara, ela vai ser submissa. E veja, eu não creio que a mulher, no princípio de submissão, tem que apoiar o erro do marido. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo o seguinte: se houver a disposição para uma comunicação saudável, tenha certeza, Deus usa de misericórdia e Deus te honra, minha irmã. Porque Deus honrou Sara. Deus honrou Sara. Então, olha, não fique esperando que seu esposo esteja certo. Procure você estar certo. Procure você estar debaixo da dependência de Deus, e Deus há de te honrar. Mas meu irmão, a Bíblia fala isso também sobre Abraão. Quando Abraão, ele ouve Sara,
no sentido de engravidar Agar, Agar tem um bebê, o bebê cresce. E a Bíblia fala que quando esse menino tinha mais ou menos uns 10 anos, Sara consegue engravidar. Aí Sara engravida, e agora Sara tem um filho adotivo, que é da escrava, e tem um filho biológico, que é dela. Sara chega em Abraão e fala: Abraão, é o seguinte, ó, despede o filho da escrava, despede o filho adotivo, porque ele não vai herdar com o meu filho, que é o filho biológico. Meu irmão, se coloca no lugar de Abraão. Se eu fosse Abraão, sabe o que eu diria? Ô Sara, peraí, vamos conversar aqui direito. De quem foi a ideia de engravidar Agar? Foi sua, Sara. O que você disse que você faria se eu engravidasse Agar? Que você adotaria o filho. E como é que você disse que criaria o filho? Como se fosse seu. Então, olha só, Sara, foi você que teve a ideia, foi você que assumiu o compromisso. E Sara, eu queria que você soubesse o seguinte: para você, ele é apenas um filho adotivo. E é claro que você vai preferir o seu filho biológico do que o filho adotivo. É natural, o instinto materno. Mas eu quero que você entenda que no meu caso, ele é tão filho quanto o seu. Eu não estou dizendo que eu gosto da mãe dele como eu gosto de você. Eu não estou dizendo isso, Sara. O que eu estou dizendo é que ele é tão meu filho quanto o outro. Não seria lógico Abraão dizer isso para Sara? A Bíblia fala que isso foi penoso no coração de Abraão. O coração de qualquer pai seria penoso. Mas aí a Bíblia fala que Deus vem a Abraão e Deus diz assim: Abraão, faz tudo aquilo que Sara, a tua mulher, te pediu. Não é assim que Deus fala para Abraão? Você se lembra dessa passagem? Olha, vai lá e faz tudo aquilo que Sara, sua mulher, te pediu. Por mais ilógico, por mais insano, por mais injusto que pareça, faz aquilo que Sara, a sua mulher, te pediu. Aí Deus falou assim: olha, fica tranquilo que eu vou cuidar de teu filho. Pode deixar que eu vou preservar, que eu vou cuidar dele. Mas faz tudo aquilo que Sara, tua mulher, te pediu. Percebe que Deus, Ele vai honrar ambas as situações na sua graça, na sua misericórdia. Porque esse casal, apesar de tudo, procurava estar bem um com o outro. Meu irmão, Deus está dizendo para Abraão o seguinte: ó, entre estar bem com a tua mulher e estar bem com qualquer outra pessoa, procure estar bem com a tua mulher. Percebeu o princípio? Olha, ainda que seja o filho adotivo, entre sua mulher e o filho adotivo, procure estar bem com a sua mulher. Meu irmão, minha irmã, como tem casais que são tolos, como tem maridos que é tolo, como tem mulheres que são tolas. Aí o camarada quer estar bem com o seu irmão e não com a sua esposa. Eu sou apaixonado pelos meus irmãos, mas eu quero estar bem com a minha esposa. E entre eles e a minha esposa, eu prefiro a minha esposa. Meus pais partiram, e nunca nós devemos nos colocar numa condição onde um dispute. Onde um dispute com o outro. A mulher não deve disputar com a sogra não deve disputar com a nora. Mas eu também preciso deixar claro que por mais que eu ame meus pais, eu sou uma só carne, é com a minha esposa e não com os meus pais. Deus está dizendo para Abraão: entre estar bem com qualquer outra pessoa e estar bem com o seu cônjuge, priorize o seu cônjuge. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Se entregou. Qual é a prioridade de Cristo na terra? A igreja. Paulo vai dizer o seguinte: olha, o solteiro, ele vive para agradar o Senhor, ele vive para cuidar das coisas do Senhor, o solteiro crente. Mas o casado, ele vive para agradar a esposa. Qual é a prioridade de um homem casado? É a mulher. Qual a prioridade de uma mulher casada? O marido. E está esse casal, ainda que fazendo besteira, e eu não estou incentivando ninguém a fazer besteira, mas ainda que tenham errado, é um casal que está disposto a conversar um com o outro. Sara está chegando em Abraão e falou: Abraão, é o seguinte, olha, eu estou com inveja, eu estou com ciúmes, eu não quero que o filho adotivo erge a bênção com o meu filho. É injusto? É insano?
É difícil para Abraão? Meu irmão, se você for dar um braço a torcer para sua esposa só quando ela te convence, olha, ela vai ter que ficar argumentando. Valorize o sentimento da sua esposa. Minha irmã, se a senhora for ceder para o seu marido só quando ele conseguir te convencer, vocês vão viver um relacionamento de desgaste. Valorize o seu marido. E o que a gente percebe? Que em ambos os casos, Deus entrou com providência, Deus os abençoou. Percebe que nesses casos, as bênçãos de Deus estiveram associadas com as atitudes do casal? Atitude de comunicação. Abraão conversa com Ló, abre o coração com Ló, valoriza Ló. E olha, Deus abençoa Abraão. Abraão conversa com Sara. Sara, eu estou com medo do pessoal me matar por tua causa, Sara. Eu sou um banana, eu concordo. Eu sou um covarde, eu concordo. Mas Sara, eu estou abrindo o meu coração sobre a minha fragilidade. Sara é sensível, ainda que eu não consigo nem imaginar isso no nosso contexto. Mas Sara é sensível e Deus honra Sara. Sara pede o impensado para Abraão, despede o filho. Deus chega até Abraão e fala, valoriza. E olha Deus honrando o casal. Aprende, meu irmão. O seu casamento não é vivido na sua força ou na força do seu cônjuge. Não é na sua lógica, nem na lógica do seu cônjuge. O seu casamento é alicerçado em Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, ele está diretamente comprometido em administrar a situação, se vocês praticarem completa dependência dele. Me permita, por favor, insistir nesse ponto. Relógio nunca é carinhoso comigo. 11h15, espero que nos próximos 10 minutos a gente termine. Eu fiz faculdade de psicologia. E psicologia, as faculdades hoje em dia, elas estão muito tendenciosas. Área de humanas mais ainda. Eu terminei em 2010. O curso tinha mais mulheres do que homens. Então eram cerca de umas 30 pessoas. Dessas 30, só 5 eram homens. E desses 5, só 2 garantiam que era homem mesmo. Deu para entender, né? Então, eram umas 30 pessoas, uns 5 homens, e desses 5, só uns 2. E eu era entre esses 2. Uma jovem, eu chegava na faculdade com minha camisa, assim, minha esposa e meus filhos. Aí uma jovem, ela chegou até mim, Vitor, você está indo para onde? Eu estou indo para casa. Aí para vocês saberem mais ou menos. Ela falou, você mora para onde? Eu falei, eu moro para cá. Ela falou, você pode me dar uma carona? Eu falei, você mora onde? Eu moro para lá. E assim, daquele jeito que, para mim, não sei se é homem que fica se achando. A impressão que ela me deu assim, olha, me leva para casa, mas se quiser me levar para outro lugar eu também vou. A impressão que ela me deu foi essa. Eu olhei para ela, respirei, né? Falei, espera um pouquinho. Voltei lá na sala, procurei um colega, que é até daqueles que não era muito assim seguro na masculinidade. Cheguei nele e falei assim, olha, você vai para onde? Ele falou, vou para casa. Ele falou, vai ali comigo e de lá eu te levo em sua casa. Aí coloquei ele no banco da frente e ela no banco de trás. Para um bom entendedor, pinga a letra. Cheguei em casa e falei com a minha esposa. Aí minha esposa entendeu a situação. No outro dia, não foi na outra semana, no outro dia, olha ela de novo. Vitor, você pode me levar em casa? E com aquele jeito assim, meio, se quiser ir para outro lugar. Eu respirei fundo, fui lá, chamei o rapaz de novo, coloquei ele na frente, coloquei lá atrás e levei de novo. Na volta, o rapaz ainda falou, Vitor, para você como pastor é chato, né? O cara entendeu. O cara entendeu. Meu irmão, às vezes assim, a mulher estranha e o homem estranho, eles se achegam dando uma de João sem braço. Eles tentam se colar, colou. Cheguei em casa e falei com a minha esposa. E se no primeiro dia ela entendeu, no segundo ela já não entendeu. E no segundo dia ela falou assim, Vitor, não é para fazer de novo. E eu, como sou bem mandado, terceiro dia, meu irmão, não foi na outra semana não, foi no terceiro dia. Olha ela de novo. Ô Vitor, você pode me levar? Aí eu cheguei até ela e falei, olha, você sabe que eu sou casado
e que eu sou pastor. Aí nem a minha esposa e nem a minha igreja ficariam felizes se me vissem como uma mulher dentro do carro, para cima e para baixo. Foi deselegante? Foi. É da minha cara? Não é. Gente, olha, se eu pudesse, eu não diria não para ninguém, nunca. Mas, meu irmão, entre estar bem com a minha esposa, estar bem com aquela pessoa na faculdade, qual é a minha prioridade? É a minha esposa. Você entendeu, meu irmão? Olha, às vezes você se desgasta com a sua esposa porque tem uma mulher curtindo sua foto no Facebook e você mantém amizade com a mulher. Não, deixe claro, entre qualquer pessoa da porta de casa para fora e a sua esposa, a prioridade é a sua esposa. É a secretária? Demite a secretária. Poxa, pastor, é injusto? Sim, é verdade, é injusto, mas olha, entre a secretária e a esposa, fica com a esposa. Minha irmã, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Tem alguma pessoa do sexo oposto que está tendo um desconforto no seu casamento? Valorize o cônjuge e Deus há de honrar o seu casamento. Terceiro e último lugar, e aqui eu vou caminhar para o final, a gente pensou na comunicação saudável com os familiares. A comunicação saudável com o cônjuge. Eu queria terminar na comunicação saudável pai e filho. Lembra que Abraão, ele vai ter um filho, que é o filho da promessa, que é Isaac? Abre aí em Gênesis 22, passagem muito conhecida. Passagem muito conhecida. Gênesis 22. Quando Deus, ele vai pedir a Abraão que ofereça Isaac em sacrifício. O foco é o relacionamento pai e filho, mas eu só queria dar uma ênfase aqui no princípio. Olha o versículo 1. Deus chega até Abraão e Deus fala assim: Abraão, toma teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Percebe como é que Deus está sendo específico? Aí Deus fala assim: Abraão, vai no monte e me oferece sacrifício. Deus está dizendo o seguinte, que tem um lugar no coração de Abraão que Deus não divide com ninguém, nem com o filho da promessa. E aí já fica um princípio para a igreja de Jesus Cristo em todas as épocas. Tem um lugar na sua vida, meu irmão, que Deus não divide com ninguém, nem com seu filho. Então, prioridade é sempre o Senhor. Mas aí a Bíblia fala que Abraão, ele pega o filho e ele vai com o filho mais 2 servos. Quando chega no pé do monte, ele deixa os servos e sobe ele e o filho. Aí a Bíblia fala que o filho, ele leva a lenha, enquanto que Abraão leva o cutelo. Se você observar por 2 vezes, o filho vai chamar por Abraão. Observa, por favor, verso 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E o filho diz: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Eu queria falar um pouco sobre o relacionamento pai e filho. Essa visão aqui ela é muito terna. Talvez tenha sido a caminhada mais difícil que Abraão fez na sua vida. Ele está caminhando, chegando lá, eu vou ter que sacrificar meu filho. Não é só que ele está caminhando o filho para fazer uma quimioterapia. Não é só que ele está levando o filho para fazer uma cirurgia que tem alto risco de óbito. É que ele é que vai sacrificar o filho. Mas ao mesmo tempo que para ele foi a viagem, a caminhada mais difícil que ele fez na vida dele, para o filho foi a caminhada mais significativa que o filho teve na sua vida. Meu pai, eis-me aqui, meu filho. Meu irmão, qual foi a última vez que você disse para o seu filho? Pai precisa ter tempo de qualidade com os filhos. Nós vivemos uma época onde a sociedade está trazendo confusão para as nossas crianças. Então as crianças não têm mais identidade sexual. Eu sei que aqui com certeza tem profissionais na área da educação. Não se ofendam com o que eu vou dizer. Antes, o pai, a mãe pegava o filho e falava assim: vai para a escola, presta atenção em tudo que o professor disser
e faz tudo que o professor mandar. Não era assim que a gente criava os filhos antes? Quem é da área da educação não se ofenda, mas hoje eu digo o seguinte: vá para a escola e toma cuidado com o que o professor disser, porque ele está falando muita besteira hoje. Meu irmão, quem é da área da educação, por favor, não se ofenda. Mas concordam que infelizmente está havendo uma lavagem cerebral na mente das nossas crianças? O pior não é a má influência que está havendo da porta de casa para fora. O pior é a boa influência que está faltando da porta de casa para dentro. O pai precisa entender que tem um lugar na vida do filho que só ele pode preencher. E se ele não preencher, ele cria vácuo. Meus irmãos, eu sou pastor de uma igreja um pouco grande igual esta, e a gente lida com muitas realidades familiares. Eu vejo pais que eles são completamente ausentes. Eles acham que eles só precisam dar coisas. Eles pagam escola, eles pagam plano de saúde, eles pagam internet, eles pagam curso disso, eles pagam curso daquilo, mas eles não estão juntos com os filhos. E aí é um vácuo. Eis aqui o filho falando, meu pai, e o pai, eis-me aqui, meu filho. E andavam ambos juntos. Eu tenho 2 filhos, um de 19 e o outro de 14. Eu preciso fazer mais isso com o de 14, mas o de 19, eu queria o menino, a gente tinha um relacionamento tão bom, eu fazia parte da vida do menino, os colegas dele, o ponto de encontro dos adolescentes era na minha casa. Eu pegava a bicicleta e saía com esses meninos pedalando. Tinha manhã que a gente pedalava 30, 40 quilômetros. E eu ia de moto, porque eu não sou bobo. Mas olha, os olhos dos meninos brilhavam. Os olhos dos meninos brilhavam. Meu irmão, pega, aqui chama estilingue ou badoque? Pega um badoque, vai com seu filho no meio do mato e começa a ensinar ele a atirar em passarinho. E não se preocupe não, tu é grosso, você não vai matar nenhum passarinho. A ideia não é matar passarinho não, a ideia é passar tempo de qualidade com seu filho, é passar para ele uma identidade. Eu vou dizer para vocês o seguinte, talvez alguns aqui se choquem. Os meus filhos, eu ensinei a dirigir carro e pilotar moto. O meu carro, eu vim com ele, se você observar o carro, você vai perceber que tem uma cicatriz na porta. Está toda amassada. Mês passado, fui levar meu filho de 14 anos para dirigir. Aí, zona rural, a gente não é doido para botar o menino no meio da cidade, né? Não estou falando isso daí não. Zona rural, meio do mato, sem ninguém para ter acidente. Ensinei o menino. Trouxe para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, agora você vai estacionar na garagem. Aí, no que ele foi estacionar, ele bateu o carro na parede. É um prejuízo financeiro? É. Mas olha, a lembrança que eu estou trazendo no coração do meu filho não tem preço. Eu vou dizer o seguinte, se eu morrer hoje, a morte vai me roubar muita coisa. Se eu morrer hoje, a morte me rouba o casamento de meus filhos, eu não vou poder assistir. A formatura dos meus filhos, eu não vou poder assistir. A criação dos netos, eu não vou poder acompanhar. Mas tem uma coisa que a morte não me tira mais: a alegria de saber que foi eu que ensinei meu filho a dirigir carro, meu filho a dirigir moto. E eu não estou dizendo que os meninos têm que dirigir na cidade não, vocês entenderam, né? A gente pratica a lei do Estado. Eu estou falando assim, levei os meninos para o meio do mato. Lá no meio do mato eu tive um tempo de qualidade com eles. Falei de pilotar, de bicicleta, falei de paddock, estou falando aqui de direção. Você pode não concordar com uma coisa ou com outra, mas pratique tempo com seu filho. O pastor da minha igreja antes de mim era o pastor Infante. Ele, quando fala do pai dele, os olhos dele brilham. E ele dizia o seguinte, ele já é um homem de 76 anos. Ele dizia que quando ele era menino, o pai não tinha condição financeira. O pai trabalhava durante o dia numa fábrica e à noite ia vender pipoca no cinema. Então o pai era simples. Só que o pai fazia questão de sempre dar brinquedo para ele não brincar com o brinquedo dos coleguinhas. Só que ele fala o seguinte, que ele não se lembra de nenhum brinquedo que o pai deu. O que ele se lembra era o pai chegando em casa às 5 horas da tarde, puxando a barra da calça e sentando no chão para jogar gude com ele.
O filho não se lembra do brinquedo, o filho se lembra do tempo que o pai passa com ele. Percebe o princípio? Meu irmão, valoriza isso. Forme a identidade masculina do seu filho tendo tempo com ele, fazendo coisas de menino com ele, praticando confiança com ele. E aí o que acontece? Eu com meu filho, eu sabia quem eram os melhores amigos dele, eu sabia quais eram as paixonites que ele tinha, e aí ia criando um laço entre ele e eu. Isso não tem preço, isso não tem preço. E aí, caminhando para o final, eu queria fazer aqui uma última colocação. Chegou até mim um tempo atrás um senhor, o filho dele 15, 16 anos. Ele falou assim: pastor, eu queria que o senhor me ajudasse. Ele não é da igreja, a família que é. O que foi? É que os avós do meu filho e os tios do meu filho, que são da sua igreja, estão envenenando o coração do meu filho contra mim. Então os avós falam mal de mim para o meu filho, os tios falam mal de mim para o meu filho, e meu filho hoje, ele tem um coração fechado comigo. Se tem avô, se tem tio, tome cuidado para não cometer esse erro. Mas por outro lado, está todo mundo certo, errado, só o pai que está certo. É para o pai pensar também. Eu falei para o pai o seguinte: você está dizendo que o que os avós e os tios falam para o seu filho fechou o coração do seu filho contra você? Ele falou: você está me dizendo que os avós e os tios têm mais influência sobre seu filho do que você? Você está me dizendo que o que eles falam para o seu filho tem mais peso do que o que você fala? Você entendeu que não tem lógica? Você pode chegar no meu filho, pode ser o tio, pode ser o avô, pode ser quem for, pode falar o que quiser de mim. Pelo meu relacionamento com o meu filho, olha, quem tem poder de influência sobre ele sou eu, não é o avô, não é o tio. E aí, meu irmão, o ponto é este: quem é a pessoa que deve ter mais destaque para o seu filho? Tem que ser você. Mas para que isso aconteça, você precisa passar tempo de qualidade com o seu filho. É realmente entrar no mundo dele, saber como é que é a caminhada dele e trazer ele para o seu mundo. Eu vou terminar fazendo uma última colocação. Se lembra Moisés? Moisés, ele vai ter a experiência da sarça ardente, não é isso? Então Moisés está lá no deserto, aí ele vê uma sarça que queima, mas não se apaga. Aí ele fala: eu vou saber o que é isso. Chegando lá, a sarça fala. Quando a sarça fala, Moisés não ficou espantado. Você está no meio do mato, uma sarça começa a falar, o que você faz? Eu dou uma carreira, não é isso? Até aí Moisés não fala nada. Só que aí a sarça diz assim: eu sou o Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quando a sarça fala isso, o que Moisés faz? Ele cobre o rosto. Meu irmão, percebe qual foi a impressão que os pais de Moisés passou para Moisés sobre quem é Deus? E impactou tanto a vida de Moisés que passaram-se 80 anos. Quando uma sarça queima, isso não impressiona Moisés. Quando a sarça fala, isso não impressiona Moisés. Mas quando a sarça diz: eu sou o Deus de teu pai, aí Moisés cobre o rosto. Nós, pais, precisamos ter tempo com os nossos filhos. E a coisa mais importante é passar aos nossos filhos uma impressão de Deus que impacte toda a existência da sua vida. Meu irmão, Deus tem compromisso de abençoar. E Deus tem um compromisso especial de abençoar a sua família. Mas tem bênçãos que não dependem de nós. E tem bênçãos que só acontecem a partir de nós. A bênção de uma comunicação saudável nas relações familiares. Com os familiares, parentes. Seja flexível, seja humilde, valorize. Com o cônjuge, aprenda a ter acordo, aprenda a ter diálogo, aprenda a dar o braço a torcer. Com o filho, invista tempo nele. Esteja pronto para ele dizer: meu pai, e você dizer: eis-me aqui. E em nome de Cristo, que aquela caixa d'água seja derramada abundantemente sobre a sua vida e a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero pedir a tua misericórdia e a tua graça
por bondade seja conosco. Senhor, algo que foi dito aqui, se agrade em usar para a glória do teu nome e para a bênção das famílias. Em Cristo eu peço a ti, ó Deus. Amém, Senhor. Esse é o PIBO News, nosso informativo semanal. Fique atento à nossa agenda semanal. A partir de amanhã, até o dia 31 de maio, teremos nossa semana de oração. A cada dia, o ministério ficará responsável pela condução do encontro que ocorrerá no nosso templo. Na terça-feira, os homens, as mulheres e a juventude têm a sua programação semanal normal. Os jovens estarão reunidos na Igreja Batista Sinai. Os homens e as mulheres terão sua reunião aqui na igreja. Procurem os líderes dos ministérios para maiores informações. Na quarta-feira, continuaremos a série de mensagens baseadas no Evangelho de Marcos. Atenção, líderes de ministérios. Na próxima sexta-feira, dia 26, haverá a reunião do conselho. Participe! Próximo domingo, no culto da manhã, teremos a celebração da Ceia do Senhor. Assim contemplaremos os irmãos e irmãs mais idosos que não podem estar à noite. Hoje, após o culto, além da comunhão, aproveite para se deliciar com um caldo quentinho e ajudar na campanha da reforma. Guarde essa data. Dia 12 de junho você já tem onde ir com a pessoa que faz seu coração bater forte. Em breve, os tickets do Jantar dos Namorados estarão disponíveis para compra. Reserve já o seu. Quer anunciar a atividade do seu ministério ou mostrar à igreja como foi a atividade realizada? Mande sua comunicação para o WhatsApp da Secretaria da Igreja. Esse foi o nosso PIBO News. Participe das nossas atividades. Tenham todos uma boa semana.